Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre artroscopia do quadril. Vou mostrar os materiais, vou mostrar o material que nós utilizamos nos pacientes, vou mostrar como é feita a técnica da artroscopia do quadril. Meu nome é Luiz Henrique Rodrigues, sou médico ortopedista, atuo na área da cirurgia do quadril. Não esqueça de deixar aqui embaixo o seu comentário, se inscrever no meu canal e deixar o seu like. Você consegue imaginar que na artroscopia do quadril a gente necessita de quase todos esses equipamentos que estão aqui e de quase todos esses implantes, todos esses instrumentais descartáveis que nós utilizamos na cirurgia? Pois é, isso tudo é envolvido nos bastidores de uma artroscopia do quadril. Então eu queria mostrar para vocês algumas pinças que nós utilizamos, depois eu vou apresentar alguns materiais descartáveis, que é para que você, caso precise fazer esse procedimento, que você vai realizar a sua cirurgia com bastante tranquilidade e saiba o que nós estamos utilizando e a forma como nós realizamos, pois isso muitas vezes é uma curiosidade muito grande dos pacientes que vão fazer qualquer tipo de procedimento. Então, numa artroscopia do quadril, uma caixa base, nós precisamos de todos esses instrumentais. Isso daqui são as óticas que nós utilizamos para olhar dentro da articulação. Essa é uma ótica de 30 graus. Na artroscopia do quadril, geralmente nós utilizamos uma ótica de 70 graus, ou seja, ela olha nesse sentido. Nós utilizamos esses instrumentais, peças para fazer microfuro no osso quando tem lesões de cartilagem, curetas, aspas, cânulas de plástico. Nós utilizamos esses dispositivos para empurrar um nó quando existe uma sutura. E nós utilizamos muito essas pinças para fazer suturas. Vejam, é uma pinça comprida, a gente movimenta aqui e ela mexe lá na frente. Isso aqui chama bird beak, essa pinça. Às vezes, se tem alguma lesão de cartilagem que precisa morder um pedacinho da cartilagem, retirar um pedacinho da cartilagem, nós também temos outras pinças especiais, pinças para pegar. Essa pinça aqui é a pinça que come um pedacinho das estruturas que estiverem soltas, degeneradas dentro da articulação. Então, esse daqui são o material básico mesmo, que para fazer a artroscopia do quadril, a empresa leva, e isso daqui tudo é esterilizado para a gente utilizar na hora. Aproveitando, gostaria de agradecer a oportunidade que a empresa Smith Nephew está me dando de gravar no seu laboratório. A empresa utiliza para treinamento dos médicos e dos funcionários. Eles me deram essa oportunidade de eu gravar esse vídeo aqui no laboratório deles. Então gostaria de deixar aqui o meu agradecimento. Na técnica da realização da artroscopia, é preciso que o soro entre dentro da articulação. Então a gente encaixa essas pontas no soro fisiológico. O soro ele passa por uma bomba e ele sai, isso daqui é encaixado na cânula onde é a câmera, e o soro entra com uma certa pressão dentro do paciente. Então é importante você saber um pouquinho sobre isso, porque o paciente do pós-operatório de artroscopia pode acordar com a coxa um pouquinho inchada. É de tanto entrar o soro lá com uma certa pressão, um pouquinho de soro acaba ficando e a coxa fica um pouquinho inchada. Isso é normal, porque essa pressão é necessária para que não haja sangramento durante o procedimento cirúrgico. Nós utilizamos também uma série de dispositivos descartáveis para o tratamento das lesões, tanto de cartilagem quanto do labrum, e para ressecar o excesso de osso. De uma forma geral, nós utilizamos muito esse dispositivo aqui chamado shaver. Ele vai girando com uma certa rotação e ele vai fazendo esse movimento para frente e para trás. E daí ele vai comendo, vai ressecando as estruturas que precisam ser abertas ou que estão machucadas e que precisam ser ressecadas. A gente tem lâminas de shaver, que são shavers retos, como a cabeça do fêmur é esférica e lá no fundo tem um ligamento chamado ligamento redondo. Às vezes nós precisamos usar shavers que tem a pontinha curva. E nós usamos essa pequena lâmina aqui, ó. Quando a gente vai girando,
ela também resseca o osso. Então é dessa forma, com essa broquinha, ela tem 5 milímetros. Ela vai girando, vai ressecando o osso e por aqui ela vai aspirando o osso. Então não fica pozinho de osso dentro do paciente. Então a gente resseca muitas vezes o osso no rebordo da bacia. A gente deixa o leito preparado para a gente colocar um dispositivo que é bioabsorvível, que é a âncora. Você já deve ter ouvido falar sobre a âncora. E o que é a âncora? Âncora é esse dispositivo. Ela muitas vezes é desse tamanho, ela tem 3 milímetros mais ou menos de largura e tem esse comprimento, que é menor do que 1 centímetro. Então, essa parte ela fica presa dentro do paciente e a gente dá um nó com essa cordinha aqui, com essa linha. Então, isso daqui é a famosa âncora. Com o tempo, o organismo passa a absorver essa estrutura e o nó fica preso, o nó continua prendendo o labrum. Eu vou fazer uma cirurgia em biomodelo que eu acho que vai dar para vocês entenderem certinho como que a gente utiliza esse dispositivo. Então, pessoal, para ficar um pouco mais didático, eu acho que é curiosidade de todos vocês, eu vou mostrar como é feita a cirurgia de artroscopia do quadril num biomodelo. É no biomodelo que muitas vezes o cirurgião que está começando, o médico que está na residência de ortopedia, ele vem praticar. Não só praticar para fazer o procedimento em si, mas também para pegar o jeito de conhecer a câmera, de triangular, de encontrar um instrumento junto com outro dentro da articulação. Só lembrando vocês que as principais causas de dor no quadril que tem indicação de artroscopia do quadril são o impacto femoroacetabular, e a lesão labral. Posso indicar artroscopia para uma lesão pequena de cartilagem? Sim. Posso indicar artroscopia para uma lesão do ligamento interno da cabeça do fêmur, chamado ligamento redondo? Sim. Mas as principais indicações são essas duas. Então eu vou mostrar aqui para vocês como a gente faz o procedimento da artroscopia do quadril. Vem para cá. Então imagine, o paciente ele fica deitado, a gente coloca o paciente numa mesa especial chamada mesa de tração. Existe a necessidade de tracionar essa perna, porque a articulação do quadril é uma articulação fechada. A gente precisa de um espaço dentro dessa articulação para trabalhar com a câmera e com os nossos instrumentos lá dentro. Eu vou tirar aqui essa capinha e a gente vai, para ficar um pouco mais fácil, utilizar essa capinha plástica, no qual a gente consegue ver lá dentro os músculos, o osso do quadril, a cápsula. Nós vamos entrar dentro da articulação. De uma forma geral, nós utilizamos 2 portais. Esse portal que fica um pouquinho mais lateral, a gente utiliza um portal que pode vir um pouquinho mais anterior e a gente utiliza muito um portalzinho aqui chamado portal acessório. Através desses 3 portais, um corte aproximadamente de 1 centímetro, 1,5 centímetros, nós vamos acessar o interior da nossa articulação. Então, o paciente já está anestesiado, a perna está tracionada, os campos cirúrgicos já estão colocados, está tudo preparado para começar a cirurgia. Nós vamos tirar uma fotografia do raio-x através de um aparelho de raio-x que tem na sala cirúrgica chamado radioscopia. E a gente vai ver que a nossa tração, que a gente conseguiu um espaço de mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros, para conseguir entrar com a câmera de vídeo dentro da articulação. Nosso primeiro passo é fazer a punção com essa agulha, chamada agulha de introdução, agulha de punção. Então nós vamos iniciar a nossa punção entrando com a agulha dentro da articulação. Então, eu vou entrar na articulação
Geralmente eu vou conferindo no aparelhinho de raio-x que ela está no ponto exato para que eu não machuque o labrum durante esse passo da cirurgia. Resseco, tiro essa parte que está no interior da agulha e coloco um fio chamado fio de nitinol. Ele é um fio ele é um fio bem flexível, é um fio que tem um risco muito pequeno, praticamente ele não tem risco de quebrar. Olha, eu posso dobrar, ele não quebra. Eu vou utilizar esse fio, vou colocar no caminho onde foi feita a punção, vou retirar a agulha, confirmando o posicionamento do fio, eu vou fazer a minha incisão na pele. Essa incisão na pele é uma incisão pequena, de 1 centímetro mais ou menos, então eu inciso a pele do paciente e vou entrar com a minha cânula. Veja, a cânula, todo esse dispositivo aqui, ela tem um furinho no meio, que é por onde eu vou entrar através do fio. Então eu entro com ele lá dentro. E agora eu preciso vencer a resistência da cápsula do quadril. Pronto, venci a resistência da cápsula. Eu vou tirar toda essa parte interna através dessa cânula metálica que eu vou colocar a câmera de vídeo. Então esse é o dispositivo da câmera de vídeo. Vejam que ele tem uma fibra ótica acoplada e nessa outra ponta aqui que vai entrar o soro que eu mostrei lá no comecinho do vídeo. Então ele tem uma angulação de 70 graus. Eu vou introduzir esse dispositivo e a partir de agora eu vou começar a enxergar lá dentro da nossa articulação. Então vejam lá a articulação, é dessa forma que a gente opera. A gente fica enxergando ali dentro as estruturas, né? Aqui está a cabeça do fêmur, aqui eu mostro a cabeça do fêmur, aqui em cima o labrum e aqui no fundo o osso da bacia. Aqui dentro, lá dentro, a gente vê o ligamento interno da cabeça do fêmur, chamado ligamento redondo. Agora nós vamos fazer então o segundo portal. Mesma sequência, eu vou introduzir uma agulha. Meu objetivo é encontrar lá a ponta da câmera. Olha ali no vídeo. Ó, consegui entrar dentro da articulação, num local bom, sem encostar no meu labrum. Essa estrutura aqui seria o labrum. Eu entro e vou com a mesma sequência. Entro com o fio, o fio entra, a gente deixa o fio, vou fazer o mesmo procedimento de incisão na pele. Vou introduzir a cânula novamente. A cânula entra, eu tiro a parte central da cânula, vai ficar só a cânula metálica. Acontece agora que nós ficamos com os movimentos bastante restritos por conta dessa estrutura aqui chamada cápsula do quadril. Então é necessário fazer uma abertura dessa cápsula. Para isso, nós utilizamos uma estrutura chamada faca-banana. Ela é como se fosse uma lâmina de bisturi comprida. Nós introduzimos ela aqui dentro, tiramos a cânula e eu vou fazer um processo de abertura dessa cápsula. Então eu vou abrir essa cápsula do quadril para que eu consiga ter mais mobilidade dos meus instrumentos. Muitas vezes a gente pode até unificar os dois portais. Reintroduzo novamente a minha cânula e eu vou entrar com uma estrutura para fazer a palpação das lesões. Ele é um ganchinho simples. Através dessa pontinha desse gancho, eu vou apalpar o meu labrum
Então isso daqui seria o meu labrum. Aqui embaixo a minha cabeça do fêmur. E aqui a cartilagem do acetábulo. Aqui no fundo o ligamento redondo. É esse ligamento, que é o ligamento interno da cabeça do fêmur. E, novamente, aqui a cartilagem. Onde geralmente nós encontramos a lesão. As lesões ficam aqui, o labrum fica vermelho, de tanto sofrer a pancada do fêmur. E essa cartilagem aqui, ela fica descolada, parecendo um carpete. Sabe quando a gente chega em casa e dá aquela topada no carpete? Então, a gente bate aqui no labrum, a gente sente toda essa cartilagem tremer. Como vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo que ela está tendo um pequeno movimento? É como se ela tivesse um pouquinho solta. Então, o nosso objetivo agora seria costurar esse labrum, ou seja, suturar esse labrum. Nós vamos fazer todo um preparo dessa cápsula aqui em cima para que a gente consiga colocar a âncora nessa direção. E com isso a gente vai dar um ponto no labrum para que esse labrum volte a ficar firme e estável. Nós vamos introduzir esse bastão metálico, nós vamos introduzir uma cânula plástica para que durante o processo do nó não enrosque nenhum tecido no meio do caminho. Nós vamos introduzir essa cânula plástica através. Introduzimos, nós vamos tirar todo o dispositivo de lá de dentro. Vamos deixar lá dentro só a cânula plástica. Quando é necessário, a gente pode utilizar uma lâmina de shaver óssea para ressecar o excesso de osso da bacia. Então, se for necessário retirar o osso lá da bacia, nós vamos utilizar esse dispositivo que, girando, ele vai ressecar o excesso de osso que nós encontramos aqui no rebordo. Isso daqui é uma outra estrutura também que nós utilizamos principalmente para queimar os tecidos que estão soltos ou regularizar alguma lesãozinha de cartilagem. Ele enxuga a cartilagem, chama radiofrequência. Então, nós introduzimos a radiofrequência, nós passamos ela próximo das lesões. Então ela solta uma energia na sua ponteira e essa energia faz com que haja um tratamento das lesões. Então aqui só para demonstrar mesmo. Agora, nós vamos fazer o processo de sutura desse labrum. Já introduzi a cânula. Agora eu vou posicionar lá dentro o guia da âncora, que é essa ferramenta. Nós vamos tirar o interior dela. Nós vamos posicionar o local onde nós desejamos, no caso aqui em cima, né, no rebordo do acetábulo. E o nosso auxiliar, o meu auxiliar cirúrgico, o médico que estiver me ajudando, ele vai fazer o furo do osso. O osso furado, ele vai retirar. Então, à medida que ele furou o osso, nós vamos introduzir a âncora por aquele orifício e vamos bater ela para ela ficar fixada no osso. Pronto, a âncora vai estar fixada. Antes de tirar a âncora, a gente puxa ela um pouquinho para trás, tira o fio. A gente faz um teste para ver se ela realmente ficou firme lá dentro. E nós vamos retirar todo esse dispositivo metálico e nós vamos ficar com um fio lá dentro, então, espetado na âncora. Então, através desse dispositivo, nós vamos dar um ponto no labrum. Então, eu venho e passo a linha pelo labrum. Ó, passei a linha, vou soltá-lo. E com o instrumento, eu posso puxá-lo novamente com esse instrumento.
ou eu posso utilizar um instrumento um pouco mais robusto, que é o que geralmente a gente faz. Introduzindo o instrumento um pouco mais robusto, eu vou pegar o meu labrum, vou trazer a linha, para que eu consiga fazer então a sutura. Vejam lá em cima que eu tenho uma parte da linha em cima e uma parte da linha embaixo. E dessa forma, então, que fora da pele do paciente eu vou dar o meu nó. Eu vou pedir para o meu assistente segurar a minha câmera e vou realizar o meu nó por fora. Então, eu vou dar um nó simples. E agora eu vou puxar aqui para o nó correr. Aí agora o nó vai descer até a minha lesão. Ó, vejam que o nó está descendo. O nó está descendo. Eu vou empurrá-lo em direção ao osso e com a linha de baixo eu vou fazer o travamento do nó. Aqui a gente passa, aqui a gente faz o travamento final do nó. Agora nós vamos entrar então com a tesoura. Então a gente fecha aqui, ó, e vai empurrando até lá dentro. A gente vai chegar lá dentro com a tesoura e lá perto do nó nós vamos apertar aqui e ela corta o nó. Então nós vamos ficar com essa âncora travando lá dentro. Nós vamos palpar novamente a lesão para ver se a nossa sutura ficou firme, se ela ficou rígida, ó. Então, essa sutura levantou o labrum que estava um pouco mais caído, né? Então é dessa forma que a gente faz a sutura do labrum. Quando a gente termina o tratamento, ó, vejam que aqui agora a lesão, por ter manipulado, ela está um pouco mais descolada. Nesse caso, então, nós vamos utilizar aquela estrutura que eu falei, aquele descartável chamado radiofrequência. A radiofrequência, nós vamos emitir aqui uma energia. Essa radiofrequência nós vamos passando na cartilagem, que ela está molinha, e ela vai fazendo com que essa cartilagem ela vai encolhendo um pouquinho, ela vai grudando de volta no osso. Então é dessa forma que a gente trata tanto as lesões aqui da cartilagem, quanto eventualmente aqui essas lesões do ligamento interno da cabeça do fêmur, que é o ligamento redondo. À medida que nós terminamos esse processo, nós vamos pedir para o assistente soltar a tração do paciente. Então a tração vai ser soltada. E reparem no vídeo agora que aquele espaço que nós tínhamos antes, nós já não temos mais. E aqui na cabeça do fêmur, nós vamos abrir um pouco mais essa cápsula, toda essa estrutura aqui de cápsula. Nós vamos abrir tudo isso daqui. E aqui embaixo, ó, é onde nós vamos passar a broquinha óssea, a lâmina óssea. Nós vamos entrar com a lâmina óssea para que a gente vá ressecando então aquele excesso de osso que o paciente tem na transição entre a cabeça e o colo do fêmur. Então a gente vai tirando esse osso e nós vamos testando. Dobra a perna, faz um raio-x do intraoperatório para ver se a ressecção óssea foi suficiente. Então pessoal, é dessa forma que nós realizamos o procedimento de artroscopia do quadril. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Novamente, se inscrevam no meu canal, deixe aqui o seu like, deixe aqui abaixo o seu comentário, suas dúvidas. Terei prazer em ajudá-los.